Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Guararapes, as lojas Riachuelo. E eu vou expor qual é a minha tese de investimento para essa empresa. Ficou curioso? Então já dá um like para não esquecer e bora para o vídeo. Meus amigos, a ideia de estudar Guararapes veio deste gráfico, né? Hoje o preço da ação está em torno de R$ 9,00, R$ 9,20, ok? Mas essa ação já bateu seus R$ 31,00. Teve um fundinho em 2023, quando ela chegou lá em torno de R$ 5,00, ok? E de janeiro de 2025 para cá, ela tem um crescimento bacana. Saiu da faixa dos R$ 6,00, aqui onde está o meu mouse, e está batendo os 9, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente fica pensando no seguinte: será que existe algum gatilho para a ação dessa empresa sair dos R$ 10,00, né? E buscar os 20, buscar os 30, né? Do pré-pandemia? Então, nesse vídeo nós vamos fazer a avaliação econômico-financeira e eu vou falar de alguns gatilhos, ok? E alguns gatilhos não são tão óbvios assim e as pessoas acabam que não falam no mercado financeiro. Mas nós já temos um gatilho muito interessante que já está em atuação, ok? Então, bora, vamos fazer a avaliação econômico-financeira primeiro. Pessoal, eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? Quem quiser maiores informações sobre essa teoria, existe um vídeo de apresentação do canal e dessa teoria, né? Lá na minha página inicial do meu canal, dá uma olhadinha lá que é bem interessante, ok? Em relação à análise da Guararapes, né? Eu peguei todos os balanços da empresa de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação calculando 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, ok? E fiz isso para todos os anos e consegui construir essa tabela aqui, ok? Para tentar entender que bicho que é esse, que empresa que é essa, pessoal, eu gosto de pegar os dados do último balanço disponível, que no caso é do primeiro semestre de 2025, né? E refazer essa representação aqui do gráfico de blocos. O que eu vejo? Eu vejo uma empresa com grau de risco 2 muito baixo, uma empresa muito sólida sob o ponto de vista econômico-financeiro, ok? É uma empresa que tem um capital de giro estimado em 2,7 bilhão de reais e tem uma necessidade de capital de giro estimada em 2,3. Como o capital de giro ele é muito maior do que a necessidade de capital de giro, né? Então sobra dinheiro na tesouraria, que é esses 420 milhões de reais aqui, que estão na conta caixa, nas contas de aplicação financeira de curto prazo, ok? É uma empresa que perdeu envergadura financeira ao longo desses anos. Em 2023, ela tinha um saldo de tesouraria estimado em 1,4 bilhão de reais e agora em apenas 420. Vamos dar uma olhadinha nisso, ok? Mas, pessoal, a análise dinâmica de balanços gosta muito de analisar as tendências. E é por isso que eu gosto de avaliar o gráfico. O gráfico, ele demonstra as tendências de uma forma muito interessante, ok? E aí, eu construí este gráfico. Este gráfico, pessoal, ele possui 3 retas, né? 3 equações. A linha amarela é o saldo de tesouraria, a linha vermelha é a necessidade do capital de giro e a linha azul é o capital de giro próprio, ok? Pelos idos de 2021 e 2022, né, essa faixa aqui onde eu estou circulando meu mouse, foi um período muito conturbado na empresa, né? Mas é só a gente lembrar que nessa época aqui tinha Covid, tinha questão da taxa de juros que diminuiu, que subiu, né? Assim, foi uma época muito conturbada. De 2022 para cá, já nós estamos no mundo pós-Covid, né? E nós percebemos o quê? Uma empresa que vem perdendo saldo de tesouraria de forma relevante, né? De 2023 para cá, ok? E isso aqui, pessoal, é consequência de quê? Basicamente, consequência da diminuição do capital de giro que está acontecendo também de 2023 para cá, né? E da manutenção, né, ou de um pequeno acréscimo da necessidade do capital de giro que também está acontecendo de 23 para 25. Né? Então, pessoal, no primeiro momento nós percebemos uma empresa que, apesar de ter uma situação econômico-financeira muito interessante, né, e os indicadores dinâmicos denunciam essa situação, mas houve uma deterioração de 2023 para 2025, ok? Então vamos lá, pessoal, olhar cada um desses indicadores. E vamos começar pelo saldo de tesouraria. Esse é o saldo de tesouraria, pessoal, e a primeira coisa que eu faço é verificar aqui na linha verde, né, como o saldo está se comportando ao longo dos anos. E nós percebemos que em 2023 chegou a ter aqui 1,4 bilhão de reais e agora em 2025 420 milhões de reais. Então a empresa queimou aqui algo em torno de 1 bilhão de reais. Nós temos que entender para onde que esse dinheiro foi, ok?
Quando a gente analisa esse saldo, pessoal, é importante a gente perceber se existem empréstimos e financiamentos de curto prazo em grande monta, em grande valor, né? E quando a gente avalia 2025, a gente percebe o quê? Que a empresa tem sim caixa estimado em 715 milhões de reais, ela tem aplicações financeiras de 484 milhões de reais, quase meio bi, né? E tem empréstimos de curto prazo. Então, pessoal, se ela pegar, né, esse dinheiro que ela tem em caixa, mais essas aplicações financeiras de curto prazo, ela quita esses empréstimos e ainda sobra 420 milhões de reais, ok? Então, pessoal, esse dinheiro que está no saldo de tesouraria agora em 2025, ele é proveniente do longo prazo. Ele é proveniente do capital de giro ou das operações, né, de necessidade de capital de giro que estão injetando dinheiro no caixa, né, de forma superavitária. Vamos dar uma olhadinha nisso? Mas vamos começar pela necessidade do capital de giro. Pessoal, essa aqui é a conta da necessidade do capital de giro. E a primeira coisa que eu faço quando eu abro essa conta é conferir, é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro, ok? E aqui nós percebemos que de 2019 a 2024 a receita aumentou em 23%, saindo de 7,8 bilhão, batendo seus 9,6, ok? Mas a necessidade de capital de giro, ao invés dela crescer, ela diminuiu em 13%, saindo de 2,3 indo para 2 bilhões. E isso é muito bom, né? A empresa ela aumentou o seu faturamento e ela diminuiu a sua necessidade de capital de giro. Isso é atípico. Normalmente, pessoal, na medida que uma empresa aumenta o faturamento, a necessidade de capital de giro ela aumenta, né? Mas por quê? Porque a conta da necessidade de capital de giro, ela engloba as contas operacionais, as contas cíclicas, né? É o salário, são os fornecedores, são as obrigações fiscais, contas a receber, estoque, é tudo aquilo que tem nexo causal com o aumento do faturamento, beleza? Mas no caso da Guararapes houve uma melhora, e essa melhora aconteceu em decorrência principalmente de duas contas. O contas a receber, ok? Que ele diminuiu ao longo desses anos, o prazo médio de recebimento saiu aí de 203 dias, está batendo 190, ela tem um prazo médio de recebimento alto, ok, pessoal? E a conta de fornecedores, né? Que ela dilatou o prazo de pagamento dos seus fornecedores, saindo de 30 dias, passando para 48 dias, ok? Isso significa que ela está comprando com mais prazo. Então, se por um lado ela diminuiu o prazo que ela recebe de seus clientes, por outro lado, ela aumentou o prazo que ela paga os seus fornecedores. E nesse manejo de capital, ela teve um comportamento muito adequado da conta da necessidade de capital de giro, ok? A empresa cresceu o faturamento, e a necessidade de capital de giro não acompanhou, ela diminuiu, e isso é muito bom. Pessoal, essa aqui é a conta do capital de giro próprio, e a primeira coisa que eu faço é verificar a tendência do capital de giro ao longo dos anos, né? E a gente vai perceber o quê? Que de 2023 para 2025 houve uma diminuição muito relevante, né? Em 2023, o capital de giro estava estimado aqui em 3,6 bilhões de reais, e agora em 2025 algo em torno de 2,7. Então a empresa perdeu aqui aproximadamente 900 milhões de reais, né? Procurando a causa raiz, por que esse capital de giro diminuiu tanto, a gente vai perceber que a conta de empréstimos e financiamentos, né? Nesse mesmo período de 2023 para 2025, essa conta reduziu em 810 milhões de reais, né? Então, em princípio, pessoal, ok, foi uma decisão da empresa estratégica em diminuir o seu endividamento de longo prazo, né? E isso impactou de forma imediata no capital de giro próprio, né? Só que essa diminuição do capital de giro, ela ainda é adequada, porque a necessidade de capital de giro, ela também diminuiu e a empresa também tem recursos de saldo de tesouraria suficientes para dar liquidez, ok? Agora eu fiquei curioso, né? Eu quero ver como anda o endividamento da empresa. Vamos lá? Pessoal, esse aqui é o estudo que eu faço sobre o endividamento da empresa, né? E a Guararapes, pessoal, chama atenção pela política, né, que ela tem de diminuição do endividamento. Tanto de curto prazo, quanto de longo prazo, quanto de dívida líquida, né? A dívida líquida da empresa de curto prazo chegou a bater aí seus 1,3 bilhão de reais e hoje é apenas 690 milhões, né? Dividiu por 2, aqui no mouse, ok? A dívida de longo prazo também diminuiu, saiu aí de mais de 2,7 bi, né? E agora está em torno de 1,3 bi. Dividiu por 2 também, né? E aí, por consequência, pessoal, nós temos uma dívida líquida que hoje, né, está estimada em 770 milhões de reais. Mas em dezembro de 24, né, bateu seus 500 milhões de reais. Então é uma empresa que tem diminuído o seu endividamento. E nós percebemos isso, pessoal,
quando nós analisamos também, né, os dados da dívida líquida em relação ao EBIT, né? Em 2022, esse indicador estava em 4,6, né? Isso significava que a empresa tinha que pegar 4,6 anos de seu EBIT para conseguir pagar sua dívida líquida. Agora, em 24, esse indicador está em 0,7. Então, ela não precisa de nenhum ano, né? Se ela pegar o seu EBIT de 760 milhões de reais, né, apenas 0,7 anos, né, seriam necessários para quitar a sua dívida líquida. Então, se por um lado nós percebemos que a empresa diminuiu a sua dívida líquida, por outro lado, esse indicador também melhorou em virtude do aumento da EBIT, né? A EBIT saiu de 22, né, de 362 milhões de reais, bateu 2024 com 760 milhões de reais. Então foi uma melhoria nas duas pontas. Ela diminuiu a dívida líquida e ela melhorou o seu EBIT, logo o indicador dívida líquida despencou, né? E esse indicador mostra que é uma empresa muito ok sob o ponto de vista do endividamento. Pessoal, agora é a parte mais importante do vídeo. É a parte que a gente vai discutir aqui os indicadores da DRE e é muito legal, beleza? Vamos lá. Ao longo desses anos, de 2019 até 2024, a empresa aumentou o seu faturamento algo em torno de 22%. Isso é legal, isso é bacana, tudo tranquilo, beleza? CMV está bem administrado na faixa dos 40% de 2022 para cá, aqui no mouse, isso é tranquilaço, tá? Mas, pessoal, o EBIT da Guararapes é bem baixo. Se nós analisarmos, fizermos uma média de 2021 até 2025, a gente vai ter um EBIT aqui, cara, na faixa de 5,5%. Isso é muito baixo, gente. É um EBIT muito baixo, tá? E aí, por consequência, o que você tem? Você tem um lucro muito baixo também, né? Ora levemente positivo, como em 2024, ora levemente negativo, como em 2023, tá? Aí você pode até pensar, não, Igor, olha aí 2021, a empresa deu 6% de lucro líquido, né? Aqui no mouse, né? Mas não, pessoal. Em 2021, a empresa tinha um diferido enorme, de 240 milhões de reais, e isso turbinou o resultado, tá? A realidade da Guararapes é o seguinte, é EBIT baixo. E isso traz um problema muito sério, tá? Pessoal, empresas que possuem EBIT baixo não podem ser endividadas, né? Por quê? Porque se ela tiver um resultado financeiro muito negativo, o lucro líquido vai a zero, a empresa vai ficar no prejuízo. E é isso, pessoal, que aconteceu ao longo dos anos de 23 e 24. A empresa tinha, né, tem esse EBIT baixo, aqui na faixa de 6, 7%, 5,5% nessa faixa. E nesses anos, pessoal, em 23 e 24, por exemplo, a empresa deixou na mesa um resultado financeiro negativo de 400 milhões de reais, né? E aí, pessoal, esse resultado financeiro, que na verdade nada mais é do que a remuneração das debêntures que ela emitiu, dos empréstimos que ela tem de curto e longo prazo, né? Esse resultado financeiro, ele come praticamente o EBIT inteiro, né? E aí a empresa fica numa situação ruim, que é de um lucro líquido pífio, né? Cara, a boa notícia é a seguinte, a Guararapes sabe disso, e é por isso que ela tem diminuído o seu endividamento ao longo dos anos. E isso começou a já trazer resultados, tá, pessoal? Observe o ano de 2025. Em 2025, né, durante os 6 primeiros meses, a empresa teve um resultado negativo de apenas 90 milhões de reais, né? No ano passado, os 12 meses foram 400, né? Então aqui ela já está tendo uma economia muito relevante, né? Ao invés de pagar 200 milhões, ela está pagando só 90, né? Isso, pessoal, vai turbinar o resultado da Guararapes no longo prazo. Então, tenha em mente o seguinte, empresa com EBIT baixo não pode ser endividada, porque se ela ficar endividada, ela vai gerar um resultado financeiro muito grande, que vai comer, né, o EBIT inteiro e vai deixar ela numa situação muito ruim, né? A Guararapes sabe disso, está fazendo para casa, está diminuindo o seu endividamento e já está dando resultado, beleza? Vamos fazer o fechamento do vídeo então. Então, pessoal, hoje a Guararapes ela ainda tem uma estrutura financeira ok, beleza? Ela tem um capital de giro que ele é suficiente para bancar a sua necessidade de capital de giro e deixa dinheiro no caixa. É uma empresa que tem aí seus 400 milhões de reais paradinho lá no caixa para bancar as suas exigibilidades de curto prazo. Quando nós analisamos a tendência de 23 para 25, a gente até percebeu, eu até pensei que a empresa tinha perdido qualidade. Quando eu fui entrando, fui analisando, fui entrando nas entranhas da companhia, eu percebi que, sim, o capital de giro diminuiu em virtude de uma política da empresa de redução do endividamento. Então, como ela liquidou grande parte dos seus empréstimos de longo prazo, o capital de giro perdeu musculatura, né?
No saldo de tesouraria, quando ela liquidou também, diminuiu o volume de empréstimo de curto prazo, o saldo de tesouraria diminuiu, ok? Então, pessoal, essa variação que nós percebemos no capital de giro e no saldo de tesouraria, ele é decorrente de uma política da companhia de diminuição do endividamento, que foi muito benéfica, né? Mas por que foi benéfica? Pessoal, a nossa querida Guararapes, ela tem uma margem de EBIT muito baixa, na faixa dos 6%. Cara, empresa com EBIT baixo não comporta endividamento. Mas por quê? Porque endividamento traz despesa financeira, traz um resultado financeiro negativo. E aí, cara, o resultado financeiro negativo come o EBIT e você fica com uma empresa no vermelho, com lucro líquido negativo, né? Então, empresas de EBIT baixo não podem ser endividadas. Isso é regra número 1 em finanças, né? E era o caso da Guararapes. A notícia boa é aquilo que eu já falei para vocês. A Guararapes já sabe disso, entendeu, está diminuindo o seu endividamento, ok? E para 2025 já tem dinheiro na mesa. Nós percebemos que o resultado financeiro dela em 2025 foi de apenas 90 milhões de reais negativo, né? Em 2024, os 12 meses foram 400 milhões. Então ela já está pagando menos despesas com juros, está deixando menos dinheiro na mesa. E isso é muito bom, né? Mas por que é bom? Pessoal, o preço da ação acompanha o lucro. Se você tem uma empresa menos endividada, ela vai deixar, né, um resultado financeiro menos negativo e vai deixar um lucro líquido maior. Um lucro líquido maior, né, vai chamar a atenção de acionistas, vai gerar, né, uma procura pelas ações maior e o preço vai subir. Então é muito simples. A nossa amiga Guararapes está fazendo para casa correto. Se por um lado ela está aumentando o seu EBIT, a sua eficiência operacional, do outro lado ela está diminuindo o seu endividamento e isso vai fazer com que o lucro líquido seja maior. Isso já está acontecendo. Outro para casa muito interessante que a Guararapes fez, pessoal, foi a questão do cartão de crédito. Vou até colocar aqui um slidezinho para você mostrando a evolução da diminuição da inadimplência, né? Sim, pessoal, o cartão de crédito ele foi um grande problema para a Guararapes, né? Só que agora está mais controlado, né? A inadimplência diminuiu e isso foi muito bom. Então, pessoal, a Guararapes ela tem que estabelecer um ponto de equilíbrio, né? O cartão de crédito da Riachuelo ele é muito importante porque ele gera venda, né? Ele gera empréstimo, ele gera resultado financeiro também. Mas, pessoal, ela tem que fazer sempre um trade-off, uma escolha, né, entre conceder crédito saudável e conseguir venda, né? Não pode conceder crédito de qualquer forma, senão gera inadimplência alta, como aconteceu. E isso numa empresa que tem EBIT baixo, aí é um inferno, né? Mas aparentemente essa situação ela está razoavelmente controlada. Mas, pessoal, quem mexe com crédito, quem já mexeu com instituição financeira, esse tipo de coisa, sabe que crédito é todo dia. Se você não viver aquilo, se você não trabalhar para diminuir a sua inadimplência o tempo inteiro, você perde o controle muito fácil, é muito rápido, né? Agora, além disso, além da questão operacional da empresa, além da questão do cartão de crédito, nós temos as questões macroeconômicas. Se você olhar em qualquer site de internet, em qualquer análise que você for ver da Guararapes e da Renner também, você vai ver o quê? O gatilho do preço da ação da Renner, da Guararapes, taxa de juros, é a Selic. Essas empresas têm uma correlação muito grande com a Selic. Se a Selic diminuir, as vendas vão aumentar, o desemprego vai diminuir, a taxa de crescimento do PIB vai aumentar, essa empresa vai deslanchar. Beleza, cara, isso existe. Existe sim uma correlação entre Selic, né, e resultados dessas empresas varejistas. Isso é inconteste, tá? Todo mundo precisa de uma taxa de juros mais baixa. Taxa de juros baixa é bom, traz menos inadimplência, traz mais financiamentos, traz mais vendas, ok? Beleza? Mas não é só isso. Como eu mostrei para vocês, o pulo do gato da Guararapes é a diminuição
é a diminuição do seu endividamento, o aumento do EBIT. E é lógico, né? Quando você tem uma empresa que vai te deixar um lucro líquido maior, uma empresa menos endividada, operacionalmente mais efetiva, mais eficiente, quando você tem um cenário macroeconômico mais propício, com uma Selic menor, com uma taxa de desemprego menor, com uma taxa de crescimento do PIB maior, aí você tem a fome com a vontade de comer, a ação vai disparar, né? Na minha visão, meus amigos, na minha visão, a Guararapes está fazendo para a casa dela. Ela está trabalhando internamente aquelas variáveis que ela consegue trabalhar. Ela trabalhou o seu EBIT, ela trabalhou a questão do cartão de crédito da Riachuelo e ela está trabalhando o endividamento. Agora é esperar a diminuição da taxa Selic. Quando acontecer isso, existe uma tendência normal a uma recuperação do preço da ação. Vai chegar nos 30, nos 35 que ela já bateu? Acredito que não, cara, né? Ela está nos 9 hoje, né? Mas ela pode chegar nos 15, né? Aí é aquela assimetria, né? Acho que talvez valha a pena. Beleza? Fica de olho, cara. É uma empresa que está fazendo o seu para casa. Muito bem feito. Beleza? E aí, gostou da análise? Espero que tenham gostado. Eu faço essas análises para vocês com muito carinho. Na verdade, não, vou falar a verdade, né? Eu falo essa análise para mim e eu resolvi dividir com vocês. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.